Meus amores, a gente vai fazer só o fechamento da nossa aulinha, né, do nosso capítulo que tratava e que trata justamente dessas nossas escolhas, né? E aqui a gente tem algumas dicas que podem ser aprimoradas por cada um de vocês, que são as dicas de norteamento para uma escolha profissional saudável. Lembra que a gente já tinha falado da ideia do ter e da ideia do ser. E vale ressaltar que na vida de um profissional, não necessariamente ele necessita escolher uma profissão somente pelos fins materiais, né, que é a ideia do ter, mas acima de tudo, ele tem que escolher uma profissão que ele se sinta bem, né, que ele se sinta literalmente saudável mentalmente, até porque a gente vive num mundo onde as pessoas precisam fazer boas escolhas, porque é um mundo de ansiedade, né? Um mundo de competições. Então, no mundo capitalista, todas as pessoas vivem competindo. Primeiro ponto, nós precisamos definir um limite de opções, né? Nós precisamos delimitar, vamos supor, você não pode ser 10 coisas ou achar que pode optar por 10 opções. Não, você vai ter que ir aos poucos, diminuindo aí o seu leque de opções, porque você precisa limitar, né? Então, quanto menor a quantidade de escolhas na profissão, melhor é a sua capacidade de escolher. Você, entre 10 profissões, é mais difícil você escolher, então você fica o tempo inteiro ali em dúvida de qual profissão aí você vai querer seguir. O segundo passo, tá? Nós temos aí a ideia do aprender a escolher. Gente, nós precisamos escolher e para isso nós precisamos ter um legado de aprendizados. Nós temos inúmeras opções, mas a tendência é sempre, às vezes, a gente escolher as coisas ou tomar atitudes no automático, né? Que é a ideia que a gente sempre traz, né? Escolhendo as coisas sem pensar, ou falando as coisas sem pensar. Porém, a gente precisa aprender, dentro do nosso tempo, a dar as respostas corretas, a fazer a análise correta e dentro de um princípio que você vai sempre nortear. Nós precisamos pensar para dar sempre as respostas corretas e tomar as escolhas corretas. Nunca, nenhum deve optar por uma profissão apenas porque o mercado de trabalho está em alta. Por exemplo, essa era do auge da internet, né? Então, hoje nós temos profissões do futuro, né? E são as relacionadas aí às redes sociais. A gente, por exemplo, né, tem muitos influenciadores que conseguem ganhar muito dinheiro fazendo o que eles gostam. Mas o mundo do trabalho tem os altos e baixos, né, gente? Em todos os ramos nós temos o lado positivo e também temos o lado negativo. Então você não pode escolher uma profissão simplesmente porque ela está em alta no mercado, está em tendência no mercado, ou porque lá no Enem foi a única coisa que deu para colocar, né? E você simplesmente colocou porque não dava para outra coisa. Mas a verdade é, você consegue, né, se formar naquela área que você escolheu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito menos vocês devem fazer o Enem com foco somente em uma única profissão. Se você tem a sua competência, você tem que escolher ter uma ou duas opções dentro da sua área de competência. E jamais tentem fazer o Enem ou vestibulares da vida aí na ideia da sorte, porque não existe, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é a sorte que define nosso, né, define nosso futuro, é a nossa capacidade de comprometimento com os nossos estudos é que define em si o que nós seremos no futuro, principalmente na questão profissional. Então, eu sou o resultado das minhas escolhas. Se eu fui um bom aluno, então eu consigo ter o resultado que eu quero. Agora, se eu fui um mau aluno, não assisti a aula, não estava nem aí para coisa nenhuma, então a gente não tem como olhar para um aluno desse e dizer que vai ter, que vai ser aí, vai ter um resultado positivo, né? Então não se deve contar com a sorte, né? Não existe esse negócio de sorte, existe competência, tá? Por isso é necessário fazer escolhas conscientes para tentar reduzir ao máximo aí as decisões erradas ou equivocadas, porque aí o custo é muito maior, né? A ansiedade é muito maior porque você se sente frustrado por ter escolhido a profissão errada ou por ter feito escolhas erradas. 3, contentar-se mais com o suficientemente bom e maximizar menos. Lembra que nós já havíamos tratado justamente sobre isso aqui, né? Porque nós vivemos aí um período em que as pessoas maximizam problemas e às vezes não são nem problemas, né?
grandes, de repente vira uma bola de neve, porque você maximiza, né? O ser humano tem muito a maximizar coisas pequenas, quando na verdade ele tem que maximizar as coisas que são grandes, né? E não sofrer por coisas mínimas, quando na verdade elas vêm justamente para te tornar mais forte, né? 3, contentar-se mais com o suficientemente bom, né? E aí gerar expectativas inatingíveis. Ah, eu quero um curso X, e você vai depois avaliar, será que eu consigo fazer esse curso X? Eu tenho grana para fazer curso X? Eu tenho condições para manter curso X? Então a gente tem sempre que alçar os nossos voos de acordo com o nosso plano. Nós temos que estar com os pés no chão. Mesmo querendo voar, a gente tem que tomar cuidado com, não é nem tanto com o voo, é com a aterrissagem, né? Porque a queda é bem mais drástica. Ao escolher uma profissão, pode ser mais eficaz iniciar um curso técnico ou um curso superior com envolvimento, dedicando-se à realização de suas atividades, ingressar em um programa de estágio e assim ser elementos reais para se questionar se está na área certa ou se seria melhor ter escolhido outra área, né? Então, no geral, pessoal, não existe profissão aí 100% perfeita, existe 100% de certeza, né? Se quando você está numa profissão que por mais que você veja os defeitos dessa profissão, mas é a profissão que você gosta, aquela que você se sente bem, com certeza, tá, gente? Você vai estar bem mais feliz do que escolher uma profissão que de repente você não vai viver bem, certo? E não necessariamente você tem que escolher pelo valor agregado à profissão. Você tem que escolher pelo valor que você acha que é salutar. Que valor é esse? Não só o valor financeiro, mas acima de tudo o valor sentimental, né? Então, aí, pessoal, quarto, cultivar uma atitude de gratidão. Nós precisamos ser gratos. Gente, aí é que é o problema, né? O ser humano ele não consegue ser grato, né? Não consegue agradecer ninguém. Existe muito aquela questão do ego, de que os outros só estão fazendo mais que a sua obrigação, né? Então, a gente precisa ser mais grato, né? Trabalhar o princípio da gratidão, agradecer as pessoas pelo que elas fazem pela gente, né? Cultivar sempre esse modelo. É importante reconhecer o que há de bom no que você escolheu. Mas se você escolheu algo, mesmo que em alguns momentos você se questione, né? Mas depois você vai fazer uma análise e perceber que, apesar dos pontos negativos, a profissão que você escolheu tem muito mais pontos positivos. E aí você tem que agradecer por ter tomado a decisão. Por mais que você às vezes ache que tem uma interrogação, né? Mas você tem que agradecer por ter chegado nessa fase da vida de vocês sabendo o que querem da vida, porque muitos chegam à terceira série do ensino médio sem ter literalmente essa perspectiva de futuro, né? Agradeçam por ter tido acesso a bons professores, a uma escola para estudar e por ter conseguido ter pessoas na vida de vocês que conduziu cada um à escolha correta da sua profissão. Exercitar a gratidão melhora a qualidade de vida, você ser grato às pessoas, constantemente agradecer aos outros e não somente achar que os outros só fizeram mais que as suas obrigações. É necessário que você se sinta bem. E nada melhor do que você agradecer às outras pessoas pelo que elas fizeram por você, para você se sentir bem. 5, controlar expectativas. Isso é mais ainda trabalhoso, né? Até porque expectativa é algo que todos nós temos, só que tem umas pessoas que cultivam mais expectativa em relação a um curso do que outras pessoas. Então, de repente, se você gerou muita expectativa e essas expectativas não te trouxeram o resultado ou o resultado que você queria, o que é que na prática isso vai acontecer? Vai te trazer frustração. E a gente tem que tomar muito cuidado com os fenômenos das frustrações, tá? Então, assim, esse aspecto é bastante importante para quem ingressa em um curso superior e em um curso técnico, pois muitas vezes, imagina que já no primeiro ano vai aprender tudo que é essencial para se colocar em ação no mercado de trabalho. Geralmente, no primeiro ano, os cursos são mais abrangentes e teóricos, portanto, você não vai achar que vai entrar na universidade ou num curso técnico ou num curso aí tecnólogo e instantaneamente você vai para a prática. Não é isso, tá, gente? Não acontece isso. Primeiro você passa pela parte teórica, e geralmente até o terceiro, quarto período de determinados cursos, você tem muito da teoria. A partir do quinto período é que você começa, está aberto aí aos processos de estágios práticos. Então a gente tem que controlar as expectativas em relação a qualquer curso que a gente for fazer ou a qualquer decisão que a gente tem que tomar, para não tomar decisões aí precipitadas ou simplesmente
Entrou num curso, não gostou no primeiro momento, já vai desistir? Não. Espere mais um pouco, né? Deixe chegar pelo menos na metade do curso para saber se realmente você não quer cursar ele. Porque às vezes os 2 primeiros anos de cursos, né? Às vezes é muito teórico, né? E cansa. Não vou dizer que é simples, não, cansa. E aí você quer desistir. Então, antes de você desistir, você tem que pensar 2, 3 vezes. Espere chegar na parte prática para saber se realmente você quer desistir ou não. 6. Reduzir a comparação social. Muitas pessoas gostam da profissão que escolheram, mas acabam atuando em áreas diferentes no futuro. Por quê? Porque a profissão que escolheram não dá dinheiro. Mas eu quero é ganhar dinheiro, então vai para outra, né? Já outras iniciam um curso e percebem que não está atendendo às suas expectativas e mudam de caminho antes de concluir esse curso. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que pelo menos fazer metade do curso para você depois dizer, olha, eu não quero, não dá para mim nem a parte teórica nem a parte prática, porque eu já estou na parte prática, não gostei, então eu vou, mas não ficar somente na parte teórica. Espere primeiro chegar na parte prática para depois você ter mais ou menos uma análise do curso para poder desistir ou continuar, porque se você desistir antes da parte prática, pode depois você aí se arrepender. A comparação entre pessoas envolve aspectos subjetivos e por isso, né, é preciso levar em conta os valores que cada uma delas carrega. Lembrando, tá, gente, que todas as pessoas têm expectativas diferentes da vida, cada uma tem suas próprias características, trazem sua história de vida, trazem seus potenciais linguísticos, seus potenciais de conhecimento, trazem suas próprias habilidades, suas competências, seus potenciais. Então você nunca vai achar que as pessoas enxergam a vida como você. Todos nós enxergamos ela de uma forma muito particular. E aí a gente tem o paradoxo da escolha. E o que é esse paradoxo da escolha, né, gente? É aquela ideia de você pegar diversos momentos da sua vida e começar a trabalhar as escolhas, né? Trabalhar as perspectivas da sua escolha, né? As dicas valem para todas as pessoas de diversas áreas, né? Para qualquer aluno que, independente da área. Então, no geral, nós precisamos avaliar bem as nossas escolhas para não aí, nos arrependermos depois. Aí a gente entra na tirinha, que eu quero acreditar que está espelhando, né? Aí a gente entra na tirinha que vocês vão ter que fazer em casa, tá? Aqui a atividade é bem básica. Leia a tirinha a seguir, tá? Preste atenção. Escolhas. Estou cansado de ter que escolher coisas na vida o tempo todo. Parece que sempre escolhemos a coisa errada. Por isso achei uma forma de nunca mais, né, de me arrepender das minhas escolhas. Vou deixar tudo para o acaso, né? Então, assim, no final das contas, o do meio aí diz, por isso achei uma forma de nunca mais me arrepender das minhas escolhas. Fazendo o quê? Se escondendo. Então, tem muitas vezes, né, que nós, seres humanos, nos escondemos devido às escolhas erradas que nós tomamos. A gente não tem que ter vergonha de errar. A gente só tem que ter vergonha de continuarmos sempre no mesmo erro. Aí tem as perguntinhas que vocês vão fazer no caderno, né? E aí na próxima semana a gente dá o visto. Você já deixou alguma decisão importante ser resolvida por acaso? Uma decisão que era para você resolver de uma forma, né, rápida, mas ao mesmo tempo também pensando, né? E de repente você tomou a decisão sem pensar tanto, de uma hora para outra. E depois você percebeu que a decisão foi errada. Como foi isso aí, né? E você vai dizer se já passou por esse momento, né, de tomar uma decisão que deveria ser resolvida com muito mais raciocínio. E aí você tomou a decisão, ó, instalar de dedos, e depois se arrependeu. Eita, não era para ter feito isso não. Né? Letra B, poder fazer escolhas importantes e arcar com as consequências delas tem a ver com liberdade, né? Todas as escolhas que a gente faz têm a ver com a capacidade que nós temos de ser livres, né? Ninguém pode interferir nas nossas escolhas. Então, as nossas escolhas têm, sim, os resultados. E essas consequências podem ser positivas ou negativas. E tem a ver, sim, com a liberdade, porque nós somos livres para tomarmos as decisões que nós achamos que é conveniente. Como você se prepara para fazer escolhas conscientes? Escolha consciente é aquela que eu tenho consciência do que eu estou fazendo e eu que vou arcar com as minhas consequências. Como você em si, né, na verdade, no final das contas, aí tá,
Como você se prepara para fazer essas escolhas conscientes, principalmente a escolha da sua profissão? Que conselho, na verdade, você daria a um amigo com dificuldade em fazer escolhas? O que é que você ia dizer para ele, né? Olha, pense direitinho antes de fazer escolhas, assim, assim, assim. Você conseguiria dar, você conseguiria dar conselhos para uma pessoa que nesse momento está necessitando? Se uma escolha resulta em algo que você não gosta que tivesse acontecido, não gostaria que tivesse acontecido, significa necessariamente que deu errado? Aí a perguntinha é bem básica, né? Se uma escolha resulta em algo que você não gostaria que tivesse acontecido, significa necessariamente que deu errado? Na maioria das vezes, sim, né? Porque você tomou uma decisão e ela trouxe aí algo que você não queria, trouxe um resultado que você não almejava. Então, no fundo, é porque a sua escolha deu errado. Qual seria a melhor maneira de lidar com essa situação, né? E como você reagiria com essa situação por ter feito escolhas erradas e ter tido consequências dessa escolha? Você tentaria acertar, né? Aqui vai o conselho, né? Qual seria a melhor maneira de lidar com essa situação? Tentando acertar, em todos os sentidos, tá? Voltando atrás, nunca é tarde para a gente voltar atrás em escolhas tomadas ou em decisões, às vezes, tomadas de cabeça cheia, né? Segunda questão aí, há várias formas de expressar sua opinião ao tomar uma decisão. Vocês todos lembrando, fazer essas atividades acadêmicas, tá? Você pode ser assertivo. Eu quero, pronto, gente. Querer nem sempre é poder, mas a partir do momento que você diz eu quero, já ajuda muito. Agora, quando você diz eu não sei para onde eu vou, com quem eu vou, como eu vou, aí fica mais difícil resolver a sua situação, porque nem você mesmo sabe o que quer, imagina os outros, né? Aí eu estou com vontade. Eu proponho, delicado, eu gostaria, eu queria, ou indiferente, né? Eu não sei. Tanto faz. Olha a ideia do não sei do tanto faz. Gente, isso aqui é terrível. Quando o adolescente diz assim, eu não sei, para mim tanto faz. Gente, nós não podemos ser indiferentes a absolutamente nada. Tudo que ocorre à nossa volta, nós temos que ter responsabilidade, tá? Que tal começar a levar mais a sério seus sonhos, pensamentos e escolhas? Não, mas eu ainda sou menor de idade, ainda tenho uma vida inteira pela frente. Não, você não tem a vida inteira pela frente, porque a gente não tem bola de cristal e nós não sabemos quantos anos nós vamos viver, a gente não sabe o futuro, a gente tem como predefinir o futuro mediante as nossas escolhas no momento, mas a gente não tem uma bola para dizer se nessa pré-definição do futuro eu vou viver 100 anos, 80, 70, a gente não pode, tá? Letra A. E recorte três situações recentes em que você deixou de falar o que sentia e então a vontade de outras pessoas acabou prevalecendo. Gente, aqui não é recorte, cortar, contar de papel, não, tá? Presta atenção. Aqui não é uso de. Tô brincando, tá, gente? Sei que vocês entenderam. Aqui não é utilização de tesouro, recorte. Não, gente. Aqui é recortar significa. Vocês vão ter que colocar aqui três situações recentes em que você deixou de falar o que queria falar e então a vontade das outras pessoas simplesmente deixou, tomou lugar, na verdade, né? Tomou lugar da tua vontade. Então, o que que acontece, pessoal? Na verdade, o que que vai acontecer? Quando você deixa de falar o que você está pensando e deixa que os outros falem, as tomadas de decisões não serão suas, serão dos outros. Então, vocês aí já passaram por alguma situação que, em vez de você falar ou perguntar para o professor algo, você deixou que o outro perguntasse, no final das contas, a pergunta do outro não era nem o que você queria fazer? Ou, no final das contas, você estava conversando, de repente você queria ter falado uma coisa e não falou, e veio outra pessoa falou, e todo mundo acatou foi o que a pessoa falou e não o que você queria ter falado. Então, gente, isso causa frustração. B. Reflita sobre essas situações, revivendo-as como se fosse o personagem de um filme. Você pode seguir o roteiro apresentado no quadro a seguir. Reproduzam em seu material de registro e faça suas anotações. Aí você vai colocar situação. Pessoas envolvidas, aí você vai colocar colega X, colega Y, mãe, pai, você vai colocar as pessoas que estavam nessas situações. Qual era a sua vontade na prática durante esse momento em que você não falou, você ficou engasgado com vontade de falar, mas não falou, você deixou que outras pessoas decidissem por você? Qual era a sua vontade? Você vai copiar nesse espaço. Qual era a vontade dos outros? Aí você vai dizer o que é que os outros diziam e que no final das contas a vontade deles que prevaleceram. E aí, o final, gente, o final é complicado.
como me senti, como você se sentiu depois de perceber que você foi engolido, né, pela maioria. Aí nós temos três. Releia as dicas que a gente acabou de falar, que podem nortear escolhas apresentadas nas páginas 160, 160 e 161. E aí, quais delas você achou mais relevante? Se vocês vão colocar as dicas um, 2, 3, 4, vocês vão escolher, né? Não é colocar todos, vocês vão escolher só as numerações que vocês acham aí que são próximas de você ou de vocês. Aí, para isso, você vai ter que só que voltar à aula no iniciozinho, porque lá tem as escolhas bem no início, né? Então, o que foi mais fácil para você, na verdade? O que foi mais fácil para você? O que foi mais difícil, né, diante dessas situações? Aí vocês vão colocar, não precisa compartilhar com o colega não, tá, gente? Mas bote desse jeitinho assim a pergunta, você vai compartilhar com o seu livro aqui, tá? As suas angústias. Então, gente, do mais, era isso mesmo, tá? Então, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal, que eu queria adiantar, que é a sessão para inspirar. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar ela. Essa é eu vi para inspirar. Eu acho que é aqui. A gente vai. Deixa eu ver aqui no final das contas, tá? A sensação aqui. Eu acho que não vai dar certo, tá? Sessão aí para inspirar. Gente, a gente vai ler, né, um pouco da historinha do Daniel Munduruku. Ele é considerado um dos grandes literários e representa muita cultura indígena no Brasil. Eu sei que o horário do post vai demorar um pouquinho, mas não tem problema. Daniel Munduruku pertence à etnia indígena Munduruku, grupo com cerca de 13 mil indivíduos que habitam áreas dos estados do Pará e do Amazonas. Povo de tradição guerreira, os Munduruku dominavam culturalmente a região do Vale do Tapajós, que nos primeiros tempos de contato, durante o século XIX, era conhecida como Mundurucânia. Hoje, suas terras contemporâneas, ou suas guerras contemporâneas, estão voltadas para garantir a integridade de seu território, ameaçados pelas pressões das atividades ilegais dos garimpos de ouro, pelos projetos hidrelétricos e a construção de uma grande rodovia no Tapajós, né? Daniel nasceu no Pará, é casado e tem 3 filhos. Ele lutou com perseverança por seus objetivos e hoje é doutor em educação pela Universidade de São Paulo, que, por sinal, é uma das universidades, é a maior universidade da América Latina, né? Se não me engano, é a maior. Se não é a maior, é uma das melhores, mas se eu não me engano, é a maior. E uma das melhores da América Latina. Pós-doutor em literatura pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, no interior de São Paulo, e autor de mais de 50 livros. Preside o Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, INBRAP, projeto que visa levar aos povos indígenas conhecimento sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e sobre a legislação específica para povos indígenas do cenário nacional e internacional. Seu livro Vozes Ancestrais ganhou vários prêmios no Brasil e entrou para o catálogo White Ravens da Biblioteca Infanto-Juvenil de Literatura em Munique, na Alemanha, que seleciona anualmente os melhores livros lançados no mundo. Ele participa ativamente de atividades ligadas à causa indígena e em seus livros busca mostrar a importância da ancestralidade para a construção de um Brasil mais maduro. Leia a seguir uma observação que Daniel Munduruku faz sobre sua trajetória profissional. Há toda uma história por trás disso. A história dos meus ancestrais que sofreram e foram perseguidos para dar a oportunidade de eu poder viver esse momento. Ou seja, ele disse que para ele chegar nesse momento, muitos tiveram que morrer. E é verdade, né? Trabalho para que outras pessoas vivam isso e para que o brasileiro possa ter a oportunidade de ler o mundo de uma forma mais ampla, diz o escritor reconhecido em 2018 com o prêmio. Gente, lembrando, tá? Ele foi um dos vencedores do prêmio Jabuti de Literatura, se não me engano, foi o Jabuti. Pelo conjunto da obra, ele foi indicado por pessoas ligadas à academia e à cultura. Meus amores, para a aula não ficar tão extensa, a gente vai ficar por aqui e a gente continua na nossa sala, tá? A gente termina só com essas análises, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Faça as atividades que foram descritas na própria aula, tá? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.